Bom, então vamos lá. A gente acabou de conseguir essas cotas para esse cara aqui, que corresponde a esse lado do triângulo, AB sobre AB. Agora a gente vai fazer a passagem, usar o exercício 4 para passar para o lado de lá e obter uma relação semelhante a essa para esses caras, ou seja, para o quociente AE sobre AC, certo? E aí a gente não precisa repetir todo o processo, mas a gente precisa garantir a existência desses pontos do lado de lá, desse lado AC, né? Como a gente faz isso? Então, olha só, a gente vai fazer isso traçando retas paralelas. O que a gente faz agora? Os pontos PK já estão todos definidos, então a gente vai traçar retas paralelas ao lado BC, várias retas paralelas ao lado BC, todas elas passando pelos pontos P1, P2, P3, PK e assim por diante, certo? Ou seja, o que a gente faz agora na construção geométrica é traçar essas paralelas aqui, ABC, passando pelos PKs. Olha só que interessante. Então eu traço essa paralela aqui, eu traço essa paralela aqui, eu traço todas elas até o PN mais 1 lá embaixo. Eu traço essa paralela aqui, fazer todas elas aqui na representação. Polui um pouquinho a representação geométrica, mas fica interessante aqui o que ocorre. Aí eu traço aqui e assim por diante, né? Eu traço todas as paralelas. Aqui, aqui e por fim aqui, certo? Bom, traçando essas paralelas, traçando todas essas paralelas, passando pelos PKs, eu vou obter do lado de lá, na semirreta SAC, os pontos que eu vou chamar, a interseção eu vou chamar de Q1, Q2 e assim por diante. Q3, não, esse aqui é o próprio, seria o próprio E, né? Q3 estaria embaixo. Esse aqui é o próprio E. Aqui estaria o Q3, aqui estaria o Q4, aqui estaria o Q5, aqui estaria o Q6 e aqui estaria o Q7. Eu obtenho esses pontos através das paralelas. Vamos escrever isso. Então, bora lá. Tracemos por P1, P2, até PN mais 1, é suficiente, no caso aqui seria o 7, né? PN mais 1, esse aqui seria o PN, né? PN, seria o P6. PN mais 1, tracemos por esses pontos retas paralelas, ABC, as quais cortam a semirreta SAC, que está aqui, as quais cortam a semirreta SAC nos pontos QK, né? As quais cortam SAC, que é a semirreta do outro lado, nos pontos que a gente já descreveu ali, nos pontos Q1, Q2, até QN mais 1. Olha que interessante. A gente obteve esses pontos aqui, né? E além disso, ocorre o seguinte, de modo que agora a gente está utilizando o exercício 4. Pelo exercício 4, a gente tem o seguinte, essas retas são todas paralelas. Como esse comprimento coincide com esse, todos eles coincidem, e essas retas são paralelas, pelo exercício 4, esses comprimentos também coincidem entre si, isso é o que garante o exercício 4, e vão estar na mesma razão, por causa dessa razão. Aí você passa dividindo, mantém a mesma razão, aqui também divide, porque vai ter o mesmo comprimento, mantém a mesma razão, certo? Então, vai decorrer do exercício 4 que esse comprimento é igual a esse, 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 e todos eles estão na mesma relação que tem do lado de cá, né? No outro lado do triângulo. Então, o que vai ocorrer? O que significa isso algebricamente? Significa nada mais do que isso. É mantida, pelo exercício 4, é mantida essa relação também do outro lado da reta. Por quê? Porque esses comprimentos são iguais, certo? Isso é o que garante o exercício 4. Então, desse modo, vai ocorrer o quê? De modo que a QK, certo? Vai ser igual, nada mais eu estou fazendo aqui que repetindo a relação que ocorre do outro lado do triângulo, né? E isso vai ocorrer para todo K indo de 2 até N mais 1.
Agora a gente não precisa de mais até o infinito, né? Não é necessário, porque n mais 1 que nos interessa. Essa relação aqui é garantida do exercício 4, dei uma olhada lá nele, da lista 4. Certo? Pronto. Essa relação nada mais é que a relação análoga a essa, é mantida a mesma proporção aqui. Bom, pronto. Agora, se ocorre isso, se ocorre que é mantida essa mesma relação, essa mesma proporcionalidade, os comprimentos são iguais aqui, a construção daqui para cá é exatamente análoga à construção que a gente faz daqui para cá, até aqui. Ou seja, é a mesma construção, a razão de proporcionalidade é a mesma para os QKs, ou seja, a gente não vai repetir toda ela. Para os mesmos MN, isso aqui vai ocorrer, né? O E vai estar entre Q2 e Q3, ou seja, entre QM e QM mais 1, e o C vai estar entre QN e QN mais 1. Ocorre isso aqui, para E e C. Aí a gente obtém uma desigualdade dessa, faz esse desenvolvimento e obtém exatamente essa desigualdade agora para esse lado, essa proporção se mantém. No caso, então, de maneira análoga, obviamente, a gente não precisa repetir todo esse processo, não é o objetivo, né? É importante a gente entender como ele funcionou, no outro a gente pode repeti-lo aqui. Além disso, só vamos escrever aqui, além disso, pela construção, essa parte aqui é importante escrever, né, para a gente poder relacionar. E vai estar entre QM e QM mais 1. E está entre QM e QM mais 1, certo? Isso ocorre. E, além disso, o C está entre QN e QN mais 1, certo? Pronto. Com isso a gente fechou e a gente tem essa relação. Analogamente, fazendo todo esse processo, a gente obtém exatamente uma desigualdade análoga a essa, só que agora para esse outro lado, né? Logo, analogamente, o que a gente obtém? Obtemos o seguinte: as cotas inferior e superior vão ser as mesmas, porque são todos os mesmos casos, os mesmos elementos, né? A gente vai obter que M sobre N mais 1 é menor do que... Agora a gente vai olhar para quem? AE sobre AC. Esses são os caras que estão nesse contexto. Então aqui, isso aqui vai ser menor do que a razão AE sobre AC, certo? Que por sua vez é estritamente menor que M mais 1 sobre N. Pronto. Com isso a gente conseguiu cotas inferior e superior também para a razão do outro lado. Aqui eu tenho AE sobre AC, que é exatamente essa razão aqui. Ou seja, até então a gente só trabalhou e fez toda essa construção para conseguir cotas inferior e superior para essa razão e cotas inferior e superior para essa razão. Agora o que a gente faz? A gente vai juntar essas duas desigualdades. Essa aqui eu vou chamar de B. Essa aqui chama A, essa aqui chama B. Agora, algebricamente, eu junto as duas de maneira a conseguir majorar a diferença desses caras, porque esses dois caras serem iguais, que é o que a gente quer mostrar, é equivalente a dizer que a diferença é igual a zero. Então, o que a gente vai provar aqui agora, a partir de agora, é que a diferença dá zero. Aí acabou, que essa é a nossa tese. Beleza? Bom, então vamos juntar aqui as duas inequações A e B. Assim, um processo algébrico, assim segue de A e B, que vamos olhar agora, tem uma coisa muito interessante que ocorre aqui, é o seguinte, é uma desigualdade, né, de números reais, e vamos fazer aqui num rascunho do lado, ó, vamos fazer aqui, ó, fica melhor. O que a gente tem aqui nada mais é que um ambiente desse tipo, ó. Vamos olhar com mais simplicidade. Esse aqui é o número x,
certo? Que está entre A e B, eu vou chamar de A e B só para a gente entender aqui essas desigualdades, dois números reais. Então esse cara está entre A e B, cotas inferior e superior, e o número Y, que seria esse cara aqui, também está entre os mesmos A e B. Então é isso que a gente tem, concorda? Ó, X está entre A e B, e Y também está entre os mesmos A e B. É esse contexto que a gente tem. Isso são desigualdades de números reais. E a gente tem o seguinte, se x e y estão entre A e B, a gente não sabe qual é a relação de ordem entre x e y. Qual é maior entre esse cara aqui e esse cara, a gente não sabe qual é maior e qual é menor. Mas a gente sabe que A é menor que B, né? Tá todo mundo aqui dentro. Então o que eu garanto é o seguinte, se x e y estão entre A e B, então a distância entre eles, eu coloco em módulo porque eu não sei qual é maior e qual é menor, então isso aqui garante que a distância entre eles vai ser estritamente menor que a distância entre A e B. Aqui eu posso fazer B menos A sem módulo porque eu sei que B é maior, certo? Concordam? Isso ocorre. Logo, eu obtenho essa desigualdade nesse contexto aqui. Dizer isso nesse contexto seria dizer o seguinte, seria dizer que AD, que é esse cara aqui, sobre AB, certo? Menos a distância entre esse e esse, AE sobre AC, em módulo, seria estritamente menor que a distância entre os extremos, ou seja, M mais 1 sobre N, certo? Menos M sobre N mais 1. O que eu fiz aqui é nada mais do que isso aqui. Seria B menos A aqui. B menos A aqui seria X menos Y, ou vice-versa. Certo? Beleza. Essa desigualdade é essencial para a gente mostrar que isso aqui vai dar zero. Certo? Agora, o nosso objetivo, a gente já está no final da demonstração, o nosso objetivo é mostrar que esse cara aqui vai para zero. Que esse cara dá zero. Então, bora lá. Bom, a partir de agora, se a gente tem essa desigualdade, vamos manipular essa desigualdade para obter um cara, porque essa expressão depende de M e N, né? Vamos manipular ela para ela depender de um deles só. Esse é o nosso objetivo agora. Então, o que a gente faz aqui? Vamos manipular essa desigualdade para que ela dependa somente de um deles, ou de M ou de N, tanto faz no desenvolvimento. No nosso desenvolvimento aqui, a gente vai deixar ele dependendo só de N, né? Só ajeitar aqui. Então, bora lá. Bom, isso é o que a gente tem. Agora, vamos manipular essa diferença aqui. Para manipular essa diferença e simplificar ela, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o MMC, né? O mínimo múltiplo comum aqui, né? Que vai ser N vezes N mais 1, né? Ele é um fator, vai ter os dois fatores. Então, multiplica aqui por N mais 1 e aqui por N. Então, como que vai ficar isso? M mais 1, que é o que a gente tem, porém, temos que M mais 1 dividido por N menos M dividido por N mais 1 vai ser igual. Eu não vou fazer todas as passagens, vocês façam aí se tiverem com alguma dúvida. Aqui multiplica N mais 1, N mais 1, aqui multiplica N para ter o mesmo denominador. Então isso aqui, a hora que você resolve esses produtos e subtrai, vai sobrar isso aqui, ó. M mais N mais 1, a hora que você resolve. E aqui o fator, né, comum, que vai ser N vezes N mais 1. Manipulando, fazendo essas contas, a gente obtém isso. Essa passagem aqui é simples, vocês podem fazer ela com mais cuidado. Agora eu vou garantir o seguinte. Olha só. Eu tenho, fazendo um rascunho aqui, ó. M, vamos fazer, olha só. M é menor ou igual a N, certo? E aí, o que eu posso manipular? Somo N dos dois lados, eu vou ter M mais N menor ou igual a 2N, certo? E aí eu somo um dos dois lados. N mais 1 vai ser menor ou igual a 2N mais 1. Concorda? Só manipulei o M que é menor ou igual a N. Pela construção, M é menor ou igual a N. Pronto. E por sua vez, isso aqui é estritamente menor do que 2N mais 2. A gente já vai entender porque eu coloquei 2 aqui, certo? Então, dessas relaçõezinhas que eu acabei de fazer, a gente obtém o seguinte, que isso aqui vai ser estritamente menor que 2N mais 2.
dividido por n sobre n mais 1. Tudo que a gente está fazendo aqui, essa manipulação algébrica, é para que essa expressão dependa somente, né, que eu obtenha uma expressão aqui, majorando essa diferença, dependendo somente de n ou de m, no caso de n. Pronto. Agora, o que eu faço aqui? Eu coloco o 2 em evidência, vai ficar n mais 1, concorda? Colocando o 2 em evidência, fica n mais 1, corta n mais 1, corta n mais 1, vai sobrar o 2, aqui vai sobrar o n. Olha só que interessante. Ou seja, sobrou somente 2 sobre n. Pronto. Essa sacada aqui é muito importante, ou seja, se esse cara é estritamente menor que esse, que por sua vez é menor, estritamente menor que 2 elevado a n, esse cara é estritamente menor que 2 elevado a n. Então, logo, essa diferença aqui, AD sobre AB, menos AE sobre AC, certo? Vai ser estritamente menor que 2 elevado a n, por transitividade da desigualdade, beleza? Então tá, tudo isso que a gente fez, todos esses desenvolvimentos, a construção geométrica, o desenvolvimento algébrico, foi para garantir essa desigualdade aqui. Por quê? Voltando lá. A nossa tese é essa. A gente quer provar que eles são iguais e, equivalente a isso, basta provar que a diferença dá zero. E é isso que a gente quer mostrar, que essa diferença em módulo dá zero, certo? Agora entra o ponto-chave, o desfecho da demonstração, que é o seguinte. Por trás desse desfecho está o conceito de limite. Para quem ainda não viu o conceito de limite, eu acho que todo mundo já viu, mas para quem ainda não viu, dá para intuir, dá para interpretar isso intuitivamente. E aí eu vou comentar aqui intuitivamente. Para quem já viu o limite fica mais fácil, mas para quem não viu, dá para entender. Então agora eu vou fazer a seguinte observação. Eu quero mostrar que esse cara vai para zero. Para quem já viu o limite, eu vou dizer rapidinho que vocês já vão entender. Se você aplica o limite dos dois lados, o limite aqui é menor ou igual ao limite aqui, com n tendendo a infinito. Essa é uma constante com respeito a n, ou seja, não depende de n. Então, o limite da constante é a própria constante. O limite disso aqui com n tendendo a infinito vai para zero. Aplica o sanduíche, mostrou que isso aqui é zero, acabou a demonstração. Porque se esse cara é zero, a gente obtém a tese. Fechou? Essa é a ideia, para quem já viu o limite. Mas eu posso comentar da seguinte maneira. Note que, olha só, AP1... Vamos lá. Essa parte é muito sutil. Quem é n? N, pela construção, é um número fixo. Existe n inteiro tal que ocorre tudo isso, ou seja, tal que isso ocorre. Porém, na construção, o n depende de como eu tomar esse P1 aqui. Esse P1 está no segmento AD, certo? Porém, o P1 pode ser qualquer ponto do segmento AD. Em particular, ele pode ser tomado de forma que AP1 seja tão pequeno quanto eu queira, certo? Ou seja, eu posso tomar esse P1 o mais próximo que eu puder aqui e isso se prossegue infinitamente. Ou seja, AP1 pode ser tão pequeno quanto se queira. Ou seja, o comprimento do segmento AP1 pode tender a zero nessa construção, concorda? Ou seja, eu posso fazer ele tender a zero. Fazer ele tender a zero significa fazer o comprimento de AP1 ser tão pequeno quanto eu queira e diminuir cada vez mais isso infinitamente. E note que, à medida que AP1 vai se aproximando de zero, esse comprimento vai se aproximando de zero, o n, que é esse cara aqui igual a 6 nesse caso, vai ficando cada vez maior. Por quê? As partições têm todas o mesmo tamanho, quanto menor for essa, todas têm o mesmo tamanho, então eu vou ter cada vez mais partições aqui, ou seja, n vai ser cada vez maior. Ou seja, à medida que AP1 tende a zero, n vai ser cada vez maior, ou seja, tende a mais infinito. Certo? À medida que esse cara se aproxima de zero, n vai para mais infinito. E aí, se n vai para mais infinito, quanto maior for n, esse cara vai para zero. 2 elevado a n, à medida que n vai para mais infinito, esse cara vai para zero. Concorda? Ou seja, essa construção ela é fixa, porém eu posso refazê-la consecutivamente, infinitamente, de modo a AP1 ser tão pequeno quanto se queira. E isso significa fazer AP1 ir para zero. Se AP1 vai para zero, n vai para mais infinito. Se n vai para mais infinito, esse cara vai para zero. Portanto, esse cara indo para zero significa que esse cara vai para zero. Se esse cara vai para zero, esse cara é maior que zero,
esse cara vai para zero, ou seja, esse cara é igual a esse. Portanto, é uma demonstração muito interessante, aqui a gente está concluindo ela, né? E ela consistiu em conseguir uma cota superior para esse cara aqui. Portanto, para não falar do conceito de limite, porque se eu quiser falar, seria mais fácil escrever tudo isso, né? Fazendo AP1 tender a zero, eu posso fazer isso, tomar o P1 cada vez mais próximo de A, obtemos que esse cara vai para zero, ou seja, esse cara é igual a esse. Já vou escrever o que a gente precisa aqui, não precisa ficar fazendo todas as passagens, né? AB. Então, existe o conceito de limite por trás, mas é uma ideia intuitiva que mesmo quem não viu o limite pode interpretá-la. Aí aqui vai ser AE, né? Logo, AD sobre AB vai ser igual a AE sobre AC, certo? O que a gente provou aqui? Exatamente o que a gente queria provar, essa igualdade. Ou seja, essa reta R divide os dois lados na mesma razão. Essa razão coincide com essa, certo? Vamos fazer aqui entre parênteses, essa é a conclusão, a demonstração termina aqui, é uma demonstração bastante interessante. E vamos falar do conceito de limite aqui, ó. Para quem prefere aplicar limite, pode aplicar, não tem problema. Para quem já viu o limite. O que a gente tem aqui é isso aqui, né? Ó. 2 elevado a n. Certo? O que a gente tem inicialmente é isso aqui. Eu poderia chamar esse cara aqui de C, porque é uma constante, com respeito a n. Isso é uma constante, então esse é o nosso ambiente. E ela é maior ou igual a zero, está dentro de módulo, né? Considerando que C está entre 0 e 2n, estritamente aqui, o que eu tenho? O limite de uma constante é a própria constante, com n tendendo a infinito, mais infinito, certo? Então, C é igual ao limite de C, com n tendendo a infinito. Se C é estritamente menor que esse limite é menor ou igual a esse. Essa é uma relação de limite, uma propriedade de limite. Então, o limite disso é menor ou igual ao limite disso, certo? Com n tendendo a mais infinito. N tendendo a mais infinito. Pronto. Limite de 2n com n tendendo a infinito dá zero. Ou seja, eu acabo de provar aqui que C é menor ou igual a zero. Ou seja, C é menor ou igual a zero e C é maior ou igual a zero. Logo, necessariamente, C é igual a zero. No caso, quem está fazendo o papel da constante C é essa aqui. Ou seja, esse cara dá zero, de modo que esse cara é igual a esse. Certo? Usando o conceito de limite, seria essa a argumentação. E com isso, a gente conclui essa demonstração. Beleza? É isso aí.